Olá, estamos chegando com você nesse lindo dia que o Senhor fez para falar de algo maravilhoso, algo prometido pelo Senhor. Sê tu uma bênção. Você já parou para pensar sobre isso? Se realmente é uma bênção, essa é a palavra prometida ao pai da fé, Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra. Certos assuntos bíblicos nos intrigam bastante, porque esta mesma promessa feita a Abraão há 2000 e tantos anos antes de Cristo, mais de 4.000 anos até aqui, revelam algo poderoso. E alguém poderia ter dito, bom, essa promessa é uma promessa feita ao povo judeu apenas. Mas não é bem verdade, porque no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz assim, ó, Cristo se fez maldição, sendo pregado na cruz, nos resgatando da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Quer dizer, Cristo nos resgata da maldição e libera sobre nós exatamente essa promessa feita a Abraão. Sê tu uma bênção. Todos aqueles que andarem em Cristo deixam de ser amaldiçoados e passam a ser abençoados. Então esse assunto tem nos comovido muitas vezes, né? Implicado na nossa vida, né? Será que realmente a mensagem central da palavra do Senhor, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé, tem a ver com a minha vida? E se não está acontecendo isso, por que que isso não está acontecendo? Às vezes eu participo do culto, vou à igreja, sou uma boa pessoa, né? Participo de eventos sociais, comunitários, desejo somente o bem, mas e por que que essas questões realmente só ficam na área mental, ou talvez nem mental, os pensamentos, né? Temporariamente eu penso que eu sou uma bênção, mas quando eu vou provar disso não acontece. Eu quero, nesta oportunidade, tratar de um assunto de alguém que foi inicialmente alguém com grandes transtornos, com grandes problemas. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Jabes, né? Um descendente de Judá, cujo relato encontra-se em apenas 2 versículos nas Escrituras. O livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Fala algo assim, ó, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem me dera que me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão seja comigo, preserva-me do mal para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Um homem que inicia a sua caminhada com dores ou promovendo dores, e promover dores ou viver de dores realmente não tem nada a ver com bênção. Vamos dizer assim, são antagônicos, né? Alguém que projetou na sua mãe dores, alguém que projetou tragédias, alguém que inicialmente recebe um nome, né? Todo o povo judeu, nos seus nomes próprios, eles configuram algo que querem simbolizar. Então, Jabes tem um sentido de dor, né? Com dores a sua mãe lhe deu a luz, então ela deu o nome de Jabes, né? Cada vez que alguém lembrasse Jabes, ia lembrar de dores. Lembrando que Judá foi levado ao cativeiro babilônico e por lá permaneceram 70 anos, juntamente com as outras tribos de Israel. E eu acredito que Jabes tenha sido um descendente desse que nasce na Babilônia, mas que ao receber a liberdade de retornar a Israel, então recebe nessa caminhada o seu nascimento. Ele nasce exatamente nessa triste caminhada de voltar para casa sem nada, né? De voltar para casa um ex-presidiário, né? Alguém que perdeu a liberdade, alguém que perdeu a esperança, alguém que perdeu a noção da bênção prometida pelo Senhor aos descendentes de Abraão, né? Então Jabes nasce nesse caminho, com dores. E quando ele fala que com dores a sua mãe lhe deu a luz, eu acredito sim que foi nesse trajeto entre a Babilônia e Jerusalém, né? Então, quando ele vem retornando dentro do ventre da sua mãe, certamente que a sua mãe sente as dores do parto
e ele nasce, ou então na chegada em Jerusalém, ele nasce, né? Quando a sua mãe não tinha expectativa boa, quando seus familiares, todos eles estavam ali ex-escravos, né? Que vieram dessa circunstância, dessa situação, porque exatamente o livro de Crônicas está falando dos descendentes de Judá que voltaram da Babilônia. E Jabes, então, esses 2 versículos são apenas 2 versículos que tratam dele, né? Só que Jabes, recebendo essa carga no seu próprio nome, certamente que deve ter lembrado da promessa feita a Abraão. Jabes deve ter pensado, pô, Abraão é o meu bisavô. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó gerou Judá. E ele é um descendente de Judá. Quer dizer, eu sou descendente, eu sou um remanescente, assim como eu, através de Cristo Jesus, eu também sou um remanescente. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o direito de ser uma bênção, de andar nessa bênção. O que é ser um povo abençoado? Não é ser apenas um povo próspero financeiramente. Talvez a finança é importante, e com certeza é, mas ser próspero é ter família, é ter uma casa, é ter ausência de necessidade, é viver uma vida abençoada. O próprio nome está dizendo ser uma bênção, né? Ser uma bênção na cidade, ser uma bênção no interior, ser uma bênção na montanha, na praia, na planície. Onde você for, você é designado para ser uma bênção e não uma maldição. E Jabes deve ter pensado isso. Pô, mas se a bênção prometida aos descendentes de Abraão, né, são abençoados, então não depende do meu nome, eu vou mudar essa história. E fez essa oração, né, buscando exatamente um ponto de virada na sua vida, né, um turning point, alguma coisa que vai mudar a sua vida. E o que começa foi a sua oração, né? A oração de Jabes possuía 4 pedidos. Especificamente, quem deras que o Senhor me abençoasse. Quem dera que o Senhor aumentasse o meu território, né? Que a tua mão seja comigo, preservando-me do mal, para que não me venha ou não me sobrevenha a aflição. 4 itens. Eu quero ser abençoado, quero que expanda o meu território, eu quero que a tua mão seja comigo e que tu me preserves do mal. E diz que ele se tornou o homem mais ilustre dos descendentes da sua casa. Ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Eu acredito que dentro da tribo de Judá, Jabes teria sido o mais abençoado. Certamente que isso não foi do dia para a noite. E certamente que essa oração talvez tenha um cunho repetitivo. Eu sou uma bênção. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai ampliar o meu território. O Senhor vai me preservar do mal. A mão do Senhor vai estar comigo. E todos os dias, em todos os tempos, Jabes repetidamente invocava o Senhor, declarando essas questões. Porque muitas vezes o nosso problema, né, a nossa limitação, quando ele pede para aumentar o seu território, está na nossa mente. Quantas vezes a nossa mente é limitada e nós não temos capacidade de ampliar a nossa mente. Por quê? Porque nascemos em territórios oprimidos, como foi o caso dele, que nasceu num território babilônico, né, numa espécie de opressão. Né? Eles não eram livres na Babilônia, eles eram servos, né? E vieram de lá servos, foram liberados sendo servos para voltar para casa, mas sem nada, sem direito a ter condições, sem direito a ter a propriedade, o gado e tal. Eles não tinham nada, mas eles tinham o quê? Expectativa. E no caso de Jabes, ele tinha uma expectativa de que o território dele fosse aumentado. Antes que o território físico seja aumentado, é preciso que o nosso território mental, nosso coração seja visivelmente ampliado também. Nossas orações precisam dar um up, né? Repetidamente, ele toma uma atitude, orar, oração, e também toma as suas ações. Não basta apenas orar, né? Orar é importantíssimo, mas a ação, orar, ação. Então eu creio que orar, ação tem 2 coisas. Uma é clamar a Deus e a outra é atitude diante de Deus. Ele começa a rever a sua família, os seus negócios, né? E lutar por aquilo que é direito. Nós devemos conhecer os nossos direitos das Escrituras, lutar por eles, né? A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço.
e os que se esforçam se apoderam dele. Bom, que tipo de esforço é esse? Orar, clamar e ter a prática, buscar coisas a se fazer, criar um projeto ou então pedir um projeto. Se não há nenhum plano na tua vida, nenhum sonho na tua vida, então, Senhor, me dê sonhos. Você nasceu para ser uma bênção. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra do Senhor recomenda que Deus deu autoridade para o homem. O desejo de Deus é fazer o homem prosperar. A vontade de Deus é fazer com que seus filhos cresçam na abundância. Jesus repete mais tarde no Evangelho de João, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas que vida com abundância é essa? É uma vida abençoada. É uma vida onde eu possa desfrutar de viver sendo íntimo com Deus, amigo de Deus, e mais tarde ter uma eternidade para continuar a viver com Deus. Não é apenas uma expectativa de futuro, é uma expectativa de futuro sendo a maior bênção, mas é começar a andar com Deus. Quero que você, como eu, como todos nós, possamos refletir sobre isso. Eu sou de fato uma bênção, eu tenho recebido essa condição do Senhor. A bênção de Abraão chegou até a mim através de Jesus. Não esqueça que foi através do justo que eu e você somos justificados. Mas uma vez justificados, a bênção prometida a Abraão chega até o povo gentil. Então chega até a mim e a você. Nós somos escolhidos para realmente fazer a diferença. Sejamos nós uma bênção, que os nossos territórios sejam também ampliados, que a mão do Senhor seja sobre nós. A palavra de Deus diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Obviamente que nós queremos ser abençoados, mas com a presença da mão do Senhor sobre nós. E Ele não se descuidou disso. Que a tua mão, Senhor, seja comigo, para me preservar do mal, para que não me sobrevenha a aflição. A aflição é um termo justamente o oposto da bênção, que não me sobrevenha a aflição. Quando a aflição tentar chegar perto de você, quando a rigidez do mundo, a dificuldade do mundo chegar perto de você, ela vai passar, porque você é convidado a ser uma bênção. Seja você uma bênção, você e a tua casa. Eu gostaria de convidar você para que todas as semanas você possa estar ouvindo as nossas mensagens. Todas as quintas-feiras teremos uma mensagem nova para você, que ficará durante a semana toda no YouTube, e você pode curtir, pode trazer o seu comentário, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Quero saber de onde que você nos ouve, aonde que você está recebendo essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.